Oxalá de Yaush, irmãos, a paz de Yaush em todos os corações. Nesse Shabbat Shalom. Irmãos, ainda falando sobre os dogmas, as regras que foram impostas no momento que foi criado o sistema religioso, ou seja, as religiões, não é a religião, que depois se dividiram em várias, diversas, como uma pizza, cada um é de um, e aí fizeram aquilo lá que o apóstolo disse que não era para fazer. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de... Cada um é de um. Então, isso está fora do contexto da escritura, o que o Pai quer de nós, ou seja, da igreja, do povo, dos crentes. Então, irmãos, precisamos saber que se é dogma, se é criação do homem, não é desobediência ao Pai Criador, nem ao seu Filho Yahshua, se não o fizermos. Então, por exemplo, como cai por terra toda esses dogmas, essas invenções de Sexta-feira Santa, Natal, Corpus Christi, Páscoa fora de tempo, porque você sabe que a Páscoa um ano cai num dia, em março, final de março, início de março, meio de março, e outro ano cai início de abril, como agora este ano aí que estão propagando, não é? Então, por causa que segue a quaresma ela é aqueles 40 dias que as mulheres choraram a morte de Tammuz. Então, se as mulheres choraram a morte de Tammuz, nós não temos nada a ver com isso. O povo crente não deve seguir, porque é heresia e é blasfêmia contra o nosso Criador, ou seja, contra os sagrados, porque o seu filho também é um sagrado. Então, irmãos, eles condenaram, lá os religiosos da época, vocês sabem, não é? Que quem estava lá no poder era Anás e Caifás, sogro e genro, os sumos sacerdotes que se auto-elegeram, porque eles não foram eleitos pelo nosso Criador, porque o último sumo sacerdote eleito pelo Criador foi Yahaná, que é o João Batista, que eles colocaram o nome de João Batista, e depois o seu sucessor foi o próprio Salvador, o Yahshua. Então, Anás e Caifás eram dois hereges e eram malditos e eram da linhagem da serpente. Por quê? Eles não eram da linhagem do Arão, porque vocês sabem, não é? Quem conhece a palavra sabe que todo sumo sacerdote sempre sucedeu a Arão, o irmão do Moisés. Então veio os filhos do Arão, depois veio os filhos dos filhos, depois veio os netos, depois veio assim até o último sumo sacerdote, que era da linhagem do Arão, que era o João Batista, que era filho de Zacarial, que é o Zacarias, não é? Que ele era primo, irmão do nosso Salvador Yahshua, para quem não sabe, mas acho que todos sabem, não é? Então, irmãos, na nossa inteligência e a sabedoria do Yahweh que nos deu entendimento, nós temos que saber que depois que esses homens que se diziam sumos sacerdotes, que eram os religiosos da época, condenaram, fizeram de tudo para matar o nosso Salvador, o nosso verdadeiro Messias, o que eles fizeram? Eles, daí no terceiro século, lá quando apareceu o Constantino, o imperador romano, eles uniram o poder político, né? Vocês já sabem, mas é para quem não sabe, quem está me vendo pela primeira vez, eles uniram o poder político de governo do Constantino com Roma Antiga e criaram a hierarquia e criaram um sistema religioso, ou seja, religião. E aí eles criaram dogmas, regras deles, criadas por eles, como a doutrina criada por eles, que vem lá do teós grego, que é Zeus, não é? Que depois na declinação para o português passou para Deus, muito tempo depois, não é?
porque você sabe que o Brasil ele passou a existir em 1500, e isso foi lá no terceiro século que Constantino fez tudo. Então era 325 anos. Fazia 325 anos que o nosso Salvador tinha sido ressuscitado pelo Pai e subido aos céus, ou melhor, ascendido aos céus. Vou tomar uma aguinha aqui que minha garganta. Olha só, então o que eu quero dizer para vocês é que se isso tudo foi criado pelo homem, essa história também, história com E, não é com H, historinha também foi criada por eles, que não podemos comer carne durante a Semana Santa, que a Semana Santa ela não existe, porque ela é uma celebração a Tammuz, que não é o nosso Salvador. Então existe Sexta-feira Santa também, porque nunca cai no mesmo dia a Páscoa, como eu disse lá no início. Então, se a Páscoa não é sempre no mesmo dia para os religiosos, a Sexta-feira Santa muito menos. Então, nem tem como, de repente, no dia que o nosso Salvador morreu, exatamente no dia, você estará comendo carne. Porque você só não vai comer carne naquele dia, Sexta-feira Santa. Que não procede, não é? Então, eles fizeram isso para contrariar os preceitos do Criador. Por que eu digo para contrariar? Porque exatamente na Páscoa o Criador ordenou que comêssemos carne de cordeiro para celebrar. Daí a 1300 anos a chegada viria o nosso Salvador, o nosso Messias, o Cordeiro Sagrado de Yahweh. E ele é o símbolo, o Cordeiro, né, é o símbolo do nosso Cordeiro Sagrado, aquele que pereceu lá no madeiro por nossos pecados, aquele que morreu para nossa salvação, se entregou por nós, aquele que pisou na cabeça da serpente para livrar a sua congregação, sua igreja, seus crentes. Então, o que eu quero dizer? Que isso de não comer carne contraria, por isso que eles criaram, contraria a ordenança do Pai, o Criador, o nosso Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e o mundo e as pessoas e tudo que nele há. Então, por isso que eles criaram. Por quê? Para nos afastar do Criador. Entendem? E a palavra comprova isso. E todos nós sabemos que é verdade isso. Por quê? Porque a primeira Páscoa foi celebrada no dia 15 de Nissan, lá, depois passou a Abib, que agora é abril para nós no calendário criado também pelo homem, não é? Mais precisamente pelo Papa Gregório, e que já existia esse calendário, ele era o calendário juliano, que foi criado pelo imperador Júlio César, porém, ele foi reformado pelo Gregório e passou a celebrar, trazer marcado as datas pagãs. Natal, Corpus Christi, Páscoa, Quaresma, o tal dos 40 dias após o Carnaval, que na época era uma festa simbolizada pela Saturnália, representada. E a Saturnália era uma festa da carne, era uma festa demoníaca, podemos dizer. Sim, por quê? Porque era uma festa que rolava solto muito mais do que hoje. Todas as menções demoníacas, satânicas e sexo e orgia e bebedeira e até matavam as pessoas em sacrifício e oferecimento aos deuses deles, os ídolos. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que o Cordeiro Sagrado é para ser celebrado. A Páscoa. A Páscoa não é a ressurreição, a Páscoa é a passagem, mesmo o nome da Pessah, no hebraico, significa
passagem. Então é Pessah, passagem. Por que passagem? Porque foi a hora que o Eterno ordenou, o nosso Criador ordenou a Moisés que sacrificasse um cordeiro, pincelasse as voltas das portas, não é? E marcasse as casas dos Yaldim, hebreus, para que o anjo da morte, na sua passagem, ele não dizimasse seus filhos, seus primogênitos, porque vocês sabem da verdadeira história que o anjo da morte passou e dizimou os meninos, e o filho do faraó foi dizimado. Por quê? Porque o Criador queria forçar Faraó a libertar o seu povo, os hebreus que estavam sendo escravizados no Egito já há mais de 70 anos. Então, aquela história de 400 anos também, aquilo ali é acréscimo dos tradutores, dos fariseus, saduceus, que Constantino ordenou, porque a palavra original não fala de 400 anos, não foram tantos anos assim, isso tudo é exagero. Então eles exageraram bastante, e depois que eles condenaram, mataram o nosso Salvador, eles o endeusaram, porque eles estão endeusando é o Tammuz, o Senhor, não é o nosso Salvador, o Mashiach, o Yahusha, é Tammuz, o Deus Taus, aquele que eles botaram de braços abertos, quando que o nosso Salvador, ele foi pendurado como um cordeiro, literalmente a palavra diz. Então, a palavra cordeiro, só no Antigo Testamento ela aparece quase 1000 vezes. E em alguns lugares na Bíblia, eles colocaram, na Bíblia ela aparece quase 1000 vezes, mas em alguns lugares na Bíblia ela aparece cruz, porque eles paganizaram também, trocaram em alguns lugares a palavra madeiro por cruz, não trocaram em todos, porém o Espírito Santo é maravilhoso, tremendo, perfeito, não deixou que fosse retirado tudo para que hoje nós pudéssemos saber da verdade, não é mesmo? Então, alguns lugares eles trocaram, tiraram a palavra madeiro e colocaram cruz. Também eles colocaram que, não na Bíblia, porém eles dizem, eles pregam dentro da religião que não podemos comer carne Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa nem existe, isso é invenção, porque se o dia da Páscoa é 15 de abril, e mesmo que fosse a ressurreição do Criador celebrada neste dia, que não é, já existia 1300 anos antes do nosso Salvador nascer, vir a esta terra. Moisés celebrou a primeira Páscoa. Então, mesmo que fosse, vamos botar, supondo que fosse, dia 15 de abril, a ressurreição. Mas aí, 2 dias antes da sexta, então tá errado. Sexta-feira morreu, sábado fez 1 dia. Domingo fez 2 dias. Segunda, 3 dias, porque ele foi ressuscitado ao 3º dia, não foi no segundo. Então, tá igual aquelas rezas que fazem para as pessoas quando morrem, que não se ora por pessoa falecida, porém, os religiosos fazem. Aquilo eles fazem, dizem que é a oração de 7º dia, só que não. Da antes, não é? Antes de fechar, eles fazem. Então, tudo é a gosto do Constantino. Tudo é a gosto dos líderes do lado de Roma que fizeram, comandaram e ainda comandam. Então, quem está no verdadeiro evangelho tem que saber que a Páscoa é celebrada com carne de cordeiro. Sim, devemos comer carne do cordeiro. Ervas amargas, pão asmo. O que é pão asmo? Pão sem fermento, como o evangelho verdadeiro, sem fermento. Antes dos fariseus, saduceus, Constantino lá botar o fermento deles na palavra, antes da palavra crescer, palavra pura, genuína.
a palavra perfeita, aquela que foi entregue a Moisés, lá no Monte Sinai, pelo próprio Criador. Então, nós temos que saber que essa Páscoa que os homens inventaram, que não come carne, que sábado de aleluia, não sei o quê, que domingo é a ressurreição. Se ele morreu numa sexta, domingo faz 2 dias, então domingo não seria a ressurreição. Então isso não existe. Irmãos, sigam o verdadeiro evangelho, porque senão você vai ficar para trás, vai ficar vivendo, sofrendo todas as agruras da grande tribulação. E assim que começar a grande tribulação, antes um pouco a igreja crente fiel será retirada. E você mesmo que for líder religioso vai dizer: como eu fiquei? Eu fiz tudo errado, o que foi? Onde foi que eu errei? Então comece por aí. O nosso Salvador, ele é o Cordeiro Sagrado de Yahweh. Ele deve ser levado em conta, honrado, glorificado como tal que é, porque ele vive. Não devemos celebrar o corpo dele, porque ele não é morto. Não devemos celebrar Natal, porque não nasceu em dezembro. Quem nasceu em dezembro foi Tammuz. Nosso Salvador nasceu na época da Páscoa, não se sabe exatamente o dia. Porém, Lucas 2,41 diz: o menino, ao completar seus 12 anos, subiu para a festa da Páscoa e foi a Jerusalém pela primeira vez, juntamente com seus pais, como era de costume, celebravam a Páscoa todos os anos. Porém, ele foi primeira vez com 12 anos. Se ele fez 12 anos à margem ou próximo, um pouquinho antes, um pouquinho depois da Páscoa, não, foi antes, porque se ele fez 12 anos, depois subiu para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela é celebrada 28 dias antes do dia 15 até o dia 14, então ele pode ter nascido em qualquer um desses dias, 28. Esses 28 dias pode ter sido qualquer um dia, como pode também ter sido exatamente perto, bem pertinho na semana da Páscoa. Então, morreu também. O nosso Salvador pode ter colocado o sacrifício do Cordeiro próximo a essa data, porque essa data é uma data tão importante e sempre foi muito frisada lá na Bíblia, lá na palavra sagrada, na Escritura, antes de ser Bíblia, não é? Que continua lá, porém isso eles não tiraram. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós não devíamos fazer, nós não, vocês não é? Vocês fazem, que é comer as carnes proibidas, comer os alimentos proibidos que aparecem em Levíticos 11. E muitos ingerem até sangue, que é proibido, alimento com sangue. Então, carne com leite, tudo isso aí diz lá que não se come. Então, essas misturas todas fazem mal, trazem doença. E isso todos fazem. Então, o que é para fazer, que é comer o cordeiro pascal, que é a simbologia do nosso cordeiro sagrado, o nosso Salvador Yahushua, aí dizem que é errado, que não se come. Por que não se come se é a ordenança do Pai? Comer cordeiro, carne de cordeiro na Páscoa. Só que a Páscoa ela tem data fixada no calendário verdadeiro, que é o calendário dos hebreus, o Menorá. Dia 15 de abril, seja o dia que for da semana, não necessariamente tem que ser domingo. Então, aleluia!